Olá meu povo, como vocês estão? E finalmente estamos aqui mais uma vez. Eu tive meio desaparecido aí, né? I'm back. Conteúdo comprido, muita coisa pra fazer ultimamente. O vício de linguagem. Só indo pra quê? Né, começar essa série que eu tinha planejado fazer já sobre fé e ciência. Que é uma série que eu tô muito afim de fazer porque eu quero muito falar de ciência aqui, né? E como eu sei que muitas vezes vão aparecer pergunta, né? Mas Lucas, como que conciliar as duas coisas, né? Gun murder. The AR-15 Essa série aqui pra responder. Então cada vez que alguém me perguntar, né, sobre como eu concilio, como conciliar a fé e ciência, would rather have people be victims of eu vou mandar simplesmente essa série aqui sempre, né? Que lá já é algumas dúvidas, algumas coisas assim que podem aparecer na cabeça de vocês, porque apareceu na minha também, né? to defend themselves. It's incomprehensible. Sem mais enrolação e vamos aí ao vídeo, né? unbelievably stupid man, aren't you? Sobre fé e ciência, que eu queria falar há algum tempo. Né? A gente sabe, né, que sempre existe essa discussão, né, se dá pra conciliar a fé e a ciência. E como eu vou começar a falar de ciência aqui, eu achei interessante fazer essa série, né, e buscar um pouco desse conteúdo. E eu vou citar principalmente o Catecismo da Igreja Católica, o amarelo, né, o mais atualizado. Também o próprio Catecismo usa a citação de vários documentos da Bíblia. Falando um pouco sobre aquele clichê, né, de que a igreja e a ciência nunca se deram bem, né, principalmente na Idade Média, que é muito falado, sempre tiveram embates e tal, essas coisas, enfim. Durante toda a série a gente vai tentar responder essas perguntas, e essa série também já vai ser para prevenir qualquer pergunta que possa vir a aparecer aí quando eu for falar, né, de ciência no canal. Então, qualquer coisa, quando perguntarem, eu já vou mandar essa série aqui, ela vai ser meio que uma resposta padrão, assim, pra não ter que ficar repetindo e reexplicando conforme vão entrando mais pessoas aí, né, no canal. Então, vamos lá. As principais fontes que eu vou usar nesse vídeo são do parágrafo do Catecismo, como eu já falei, chamado O Criador, que vai do parágrafo 279 ao 324, e também Céus e Terra, que vai do 325 ao 354. Mas o próprio Catecismo, ele traz assim algumas menções à criação, e a criação é tudo que pode ser estudado também pela ciência, né? Não só a natureza de animais e plantas, mas também as leis da física, da matemática, enfim, todas as leis que regem o universo. Isso é criação. Então, né, o catecismo de vez em quando ele vai trazer algo assim que pode ser referido à criação e assim pode ser referido à ciência, né, em outros parágrafos. E eu vou começar por um desses que é o 32, lembrando que eu não vou ler os parágrafos inteiros, porque senão ia ficar enorme o vídeo, né? Você tá falando sério? E assim também vocês têm a oportunidade, olha só, linda de ler. Ih, rapaz. O catecismo, eu vou deixar o link aqui na descrição, e vocês podem ir lá no site do Vaticano, que é o link que eu vou dar aqui, onde eles têm o catecismo inteiro, vocês podem navegar tranquilamente lá e facilmente achar os parágrafos que eu vou citar aqui. Ele vai dizer que a partir do momento que você observa o mundo e observa o seu movimento, o seu devir, né, sua contingência, sua beleza, você pode chegar ao conhecimento de Deus. Mas como assim? O próprio catecismo tenta explicar melhor isso, né, usando um trecho de São Paulo, que diz, simplificando aqui, que as perfeições invisíveis de Deus, elas são vistas pelas suas obras visíveis, né? Ele também vai citar Santo Agostinho, que fala textos lindos assim sobre a criação, falando das belezas, né, incontáveis belezas que nós podemos interrogar e ver aí na criação, e remete elas a Deus. E para entender melhor, é que quando Deus cria as suas obras, naturalmente ele coloca meio que aspectos dele nelas, né? Seja a sua beleza, seja a sua sabedoria, seja a sua ordem, o que for. Então, toda a criação, ela toda mesmo, vai refletir alguma coisa de Deus. Assim, é como se Deus deixasse partes dele na sua criação. E você observando, né, toda a criação, como um todo, você vai juntando essas partes e chega ao conhecimento de Deus. É até por isso que muitos pagãos, né, chegaram à necessidade de uma divindade. E é por isso que até que às vezes coincide, né, algumas questões assim de outras religiões com a própria religião católica. O que nós temos aqui, essas coincidências, na verdade, é porque eles estavam buscando a verdade e eles pegaram pontos dela pela criação.
Só que, claro, né, a criação ela é limitada, naturalmente, e o conhecimento humano ele é limitado. Então, é por isso que Jesus veio, né? Deus se fez carne e veio, para que nós conhecêssemos ele melhor. Nós temos acesso à doutrina que ele deu, que o total a gente só consegue com a doutrina, onde está retida ali a verdade. E você pode pegá-la com mais segurança e intensidade. Mas você pode ver a Deus através da criação, e assim, naturalmente, quando você vai estudar cientificamente a criação, você está vendo, né, claramente ali, então, os traços de Deus, porque você está estudando, né, a criação, você está observando a criação, como está dito ali. Então vocês vão me dizer, né, mas Lucas não falou diretamente da ciência ali, você que está fazendo aí uma analogia, beleza? Então esse parágrafo ele vai responder diretamente o que a igreja vê, o que ela acha, né, sobre a ciência. No parágrafo 283 é dito, e aqui eu vou ler na íntegra o parágrafo que eu achei importante, ele diz bem claramente, né? As questões das origens do mundo e do homem têm sido objeto de inúmeras investigações científicas, que enriqueceram magnificadamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão dos cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras, e pela inteligência e saber que dá aos sábios investigadores. Então aqui o catecismo faz até um elogio aos cientistas, né? A inteligência e o saber que dá, que vem de Deus, mas que dá, né? Os que investigam a natureza, e falam que isso é um grande enriquecimento pra gente. Nos ajuda até a glorificar mais a Deus, né? Quando você vê uma obra linda e fala, nossa, como essa obra é linda. Quando você elogia um quadro na frente do pintor, é claro que o pintor, mesmo que você não elogie ele diretamente, vai tomar aquilo como elogio. Então, vendo a natureza e admirando-a, você admira o próprio Criador. Ele até sugere o catecismo, né? Quando eu falo ele aqui é o catecismo, uma oração, no caso de Salomão. Foi ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo, a força dos elementos, porque a sabedoria que tudo criou me ensinou. Então, isso está no livro da sabedoria, né? Então, isso aqui já era para terminar a série aqui. Now the world don't move to the beat of just one. E continuando no parágrafo 299, o catecismo vai dizer que Deus criou com sabedoria, ou seja, a criação ela possui ordem. Ele cita um trecho bíblico, diz, né? Dispuseste tudo com medida, número e peso. Ou seja, se tem medida, número e peso, tem uma ordem, você pode aprender essa ordem, para calcular e, enfim, assim, estudar, né, essa ordem, essa criação. Ele diz também, nesse mesmo parágrafo, que a criação ela é boa, porque ela foi criada por Deus. E pode vir aquela dúvida, né? Ah, mas então por que o mal existe? Na verdade, a gente vai tentar responder essa... A gente, no caso, vai tentar responder essa dúvida durante a série, mas para adiantar aqui, levemente, isso acontece porque Deus lhe dá liberdade às suas criaturas de seguirem no amor dele e de acordo com a criação dele ou não, né? Ele não vai escravizar ninguém. Você é livre para escolher segui-lo ou não. E, por consequência, quando você não escolhe seguir o amor e a bondade, naturalmente você cai na maldade. Mas, enfim, prosseguindo, porque o nosso assunto não é esse, ainda nesse mesmo parágrafo, é dito que a nossa inteligência, por ter uma participação ali da luz do intelecto divino, ela pode entender o que Deus nos diz pela sua criação, observando a criação, e isso vai entrar um pouco do que eu já falei lá, né, antes. E que a criação ela é boa, e por ela ser boa, ela deve ser bem cuidada. A criação como um todo, ela é como se fosse um presente de Deus para nós. E quando alguém que você ama te dá um presente, ou se você for uma pessoa educada, quando alguém te dá um presente, você vai cuidar daquele presente, né? Não vai destruí-lo. Então é por isso que nós devemos cuidar bem também da natureza, e isso é bem colocado aqui, da criação como um todo, bem colocado aqui no catecismo. Então no parágrafo 300 e parágrafo 301 é dito que Deus está acima de todas as suas criaturas, naturalmente, Deus criou tudo, mas é como se ele deixasse reflexos dele, coisas que lembram ele em cada uma, em todas as criaturas. Isso vale também para o ser humano, que não só reflete a imagem de Deus, mas cada indivíduo com suas peculiaridades, enfim, as suas expertises, reflete alguma coisa de Deus, seja uma inteligência, uma bondade, uma caridade, uma paciência, enfim. É bom para a santidade que reflitamos sempre todas as virtudes, mas sempre vai ter aquela que se sobressalta mais. Deus lhe ama todas as suas criaturas, é que ele não iria criar algo se ele não gostasse desse algo. No parágrafo 338 vai dizer que Deus criou tudo, e é muito interessante um termo que eles usam. Claro, tudo foi criado do nada, e com a teoria do Big Bang, aí, enfim, as teorias científicas de origem, nós vemos que, de fato, né, em algum momento, a matéria, né, o que existe tem origem do nada. Ou se isso ainda não está tão claro, vai se tornar, porque isso é um dogma, né, que diz que Deus criou tudo do nada. Porém, eu gostei muito de um termo que eles usam, que é o tempo começado, né? E a partir do momento que Deus cria, o tempo começa. É interessante sobre o Big Bang, que foi criado por um padre, inclusive, a teoria,
E os físicos falam que é errado, se não me engano são os físicos, que é errado você perguntar o que existia antes do Big Bang. Porque o próprio termo tempo, o tempo em si, ele não existia antes do Big Bang. O Big Bang da origem também é o próprio tempo. É interessante o catecismo usar aqui o tempo começado, né? Como tá falando da criação. E o parágrafo 339 fala algo que eu também vou ler aqui, a parte do parágrafo na íntegra, porque é muito bom, e quem é da ecologia aí, que gosta das interações assim, dos organismos com o ecossistema e o ecossistema com os organismos, enfim, até as cadeias tróficas, pode lembrar muito nesse ponto. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias, e acerca de cada uma da obra dos 6 dias é escrito que Deus viu que era bom, né? E foi em virtude da própria criação que todas as coisas foram estabelecidas segundo a sua consistência, a sua verdade, a sua excelência própria, com o seu ordenamento e suas leis específicas. Ou seja, cada lei da natureza, cada criatura da criação, ela possui suas leis e seu ordenamento próprio. Né? Carnívoros caçam herbívoros, herbívoros se alimentam de plantas. Né? Plantas fazem fotossíntese. Cada animal tem sua lei ali, seu modus operandi. E as diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da bondade e sabedoria de Deus, que é aquilo que já foi citado antes. E também vai dizer, no parágrafo 340, né, que o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura basta a si mesma. Elas só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente um serviço uma das outras. Ou seja, todas as criaturas elas são essenciais, nós precisamos, e isso é algo querido por Deus, isso é algo pensado. Então, no parágrafo 341, é dito, né, que a ordem e a harmonia do mundo criado resultam na diversidade dos seres e das relações deles entre si, reforçando aquilo que já foi dito. E o homem descobre progressivamente como leis da natureza, reforçando mais uma vez tudo que já foi dito. E ele vai continuar reforçando, né, dizendo o quanto que essa beleza atrai a admiração dos sábios. E ele vai finalmente citar a hierarquia das criaturas. No caso, para resumir, o próprio Deus diz e demonstra durante o Antigo Testamento, e com a vinda de Jesus ele diz, né, que ele ama todas as criaturas, claro, sem exceção, como foi dito antes, mas que o ser humano ele vale mais do que muitos pássaros, é dito por Jesus. Ou o homem vale mais do que uma ovelha. Então o ser humano tem mais valor do que as outras criaturas. Isso porque Deus quis dar mais valor ao homem. E daí muitos podem se descabelar, mas meu pai, como os católicos são arrogantes, porque eles se acham superior às criaturas e tal, né? Primeiro foi Deus que falou, né? Já começa por aí. E segundo, você ter mais valor não significa que você vai, como já foi bem dito no catecismo antes, destruir a criação, porque ela também é criação de Deus, ela também deve ser respeitada, né? É que Deus dá mais prioridade ao homem, mas ele também ama as outras criaturas, e o ser humano também deve dar mais prioridade ao outro ser humano, por ser seu irmão, é uma criatura que é mais amada por Deus, mas isso não dá aval, por assim dizer, para se destruir as criaturas. Parágrafo 343, que o homem é o ponto culminante, né, da obra da criação, e que a narrativa bíblica ela exprime essa realidade. E é até dito no Gênesis que ele deve dominar, né, sobre todas as outras criaturas. Na verdade, isso também traz responsabilidade. O lobo não pode ser culpado se ele acabar extinguindo um cervo lá, caçando ele. Não é porque o lobo não tem essa consciência, não tem essa noção, ele só vai caçar porque ele precisa. O ser humano se torna culpável porque ele sabe que tem uma época certa, um momento certo e um animal certo a ser caçado, né? E enquanto que outros não podem, enfim. Pelo fato do homem ser superior às outras criaturas, que ele deve ter mais zelo para com as criaturas. Isso, na verdade, dá mais responsabilidade. Deus, assim, deu ao homem mais responsabilidade também sobre as outras criaturas. Quem viu o episódio 2 lá, né, de Mitos Católicos, que eu tenho que continuar fazendo, inclusive, viu da parte da hierarquia que os que estão na hierarquia superior, eles são responsáveis também pelos que estão em hierarquia inferior, devem cuidar melhor desses. E é esse o princípio, nós devemos cuidar da natureza, né? Só que, é claro, sempre nunca colocar a criação, no caso dos animais, por exemplo, acima do homem, né? Sempre dar prioridade ao homem, porque Deus fez isso, né? Quando Deus fez, né, demonstra que nós somos mais queridos por ele, então se sinta feliz, tá? A humildade verdadeira é aquela humildade que é a verdade, ou seja, é igual aquela pessoa que faz o melhor quadro, ou a melhor música possível, a melhor canção e fica, ai não, uma droga! Não, dá até irritação às vezes, né? Porque ela mesma sabe que aquela música que ela fez é fera e fica falando que não. Não, a humildade é a verdade. Se Deus falou que a gente tá, né, que ele nos ama mais, nos sentamos amados. E cuidamos bem das outras criaturas, porque elas também são presentes de Deus, tá? Espero que tenha deixado claro aqui e eu vou terminar o catecismo por aqui. Falei, meu povo, teve uma coisa que eu esqueci de falar e que é importante, né? Eu lembrei nas edições. O catecismo ele cita muitas vezes uma perfeição última e que o ser humano seria essa perfeição aqui, né, da criação.
E isso pode levar muitos cientistas, talvez não tão religiosos, né? Provavelmente não religiosos. E quem está estudando agora a evolução e vê que a evolução, na verdade, ela não é um caminho retilíneo, né? São mutações aleatórias, dizendo bem resumidamente, que se elas ajudam o organismo a sobreviver, elas permanecem como uma característica, ou se não, se elas prejudicam, o organismo vai ser extinto, né? Não é disso que o catecismo está tratando. Quando ele fala de uma perfeição última, primeiro é uma visão mais macro da coisa. Por exemplo, acredito eu, né? Na Terra não tinha vida, daí tem uma vida celular, depois tem uma vida pluricelular, e essa vida vai se tornando mais complexa. Pode ser mais relacionado a isso, e uma coisa que eu sei que é que o ser humano com perfeição última é basicamente um corpo que suporta uma alma intelectiva, tem um cérebro que consegue processar, né, por assim dizer, e transmitir para essa alma intelectiva as informações necessárias para ela interagir com o mundo e conhecer a Deus, por assim dizer. É nesse sentido. Claro que os animais também caminham para uma perfeição última, cada qual ao seu ambiente, né? E como o ambiente muda toda hora, é por isso que eles podem ser extintos, porque a Terra, né, o planeta, enfim, a criação ainda não está na sua perfeição última. Ela vai atingir, e isso só vai chegar quando Jesus vier pela segunda vez. Quer dizer que a natureza também nunca vai se tornar perfeita, não sentir nem dor, nem sofrimento, né? Aquilo que é dito para o ser humano. É meio misterioso isso, pelo menos para mim, eu acredito que em partes também para a igreja. Tipo assim, a gente não sabe o quanto da natureza vai chegar a isso, mas enfim. E se fala da perfeição física, é disso, né? Apesar de ter flutuações, elas vão se diversificando. Tem o mais perfeito para o frio, o mais perfeito para o calor, daí tem o mais perfeito e menos perfeito, enfim, é essa questão que o catecismo está tratando. Eu acredito estar certo disso, porque eu consultei padre e tudo, mas qualquer erro aí que alguém que tem mais conhecimento, né, do catecismo possa ter visto, fique à vontade para falar. Mas, enfim, eu sei que não é para contradizer a evolução ou qualquer outra coisa do gênero. Então, senhoras e senhores, para finalizar, eu citei o catecismo, e o próprio catecismo cita a Bíblia e alguns documentos de Santo Agostinho, principalmente nesse tema. Porém, esses não são os únicos documentos. Um dos que mais vai tratar, né, do tema de fé e ciência, no caso ele usa o termo fé e razão, é São Tomás de Aquino. Não só de São Tomás, mas outros escritos assim, né, da igreja falando de ciência remontam até do século XII. Alguns historiadores agora estão fazendo algumas pesquisas assim, né, para ver como que era a igreja na Idade Média, e estão descobrindo coisas assim que não corroboram muito com a imagem da igreja, assim, que muitas vezes é pintada da Idade Média, que às vezes é até um pouco exagerada. Claro, tiveram problemas, mas nem de longe chegar ao nível que muitas vezes retratam a igreja. Na verdade, ela contribuiu bastante com a ciência. E isso vai ser tema do nosso segundo episódio, né, da série. Uma coisa também que é importante, antes que eu me esqueça, também sempre devemos lembrar que não podemos colocar as criaturas no lugar do Criador. Porque até o amor que nós temos para com as coisas, e como deveria ser, né, principalmente para com as pessoas, foi o próprio Deus que criou, né, esse sentimento e essa atitude. Então, claro, né, não se pode colocar as criaturas acima ou até no mesmo patamar do Criador, né? Isso também não só acontece quando você adora algum animal como se fosse um deus, mas quando você dá mais importância a essas coisas mais do que ao Criador. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez tenha ficado um pouco longo, mas é que de fato tem muito conteúdo e eu tentei resumir o máximo que deu aqui, que desse pra entender tudo o que eu queria passar. Espero que tenham gostado e até a próxima, até o nosso próximo episódio da série de Fé e Ciências. E olha a moto passando aí de novo.